Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao estudo do meu livro A Vida sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje a gente começa o capítulo 9, Astrologia e seus elementos. Neste capítulo farei uma exposição da astrologia para que o leitor fique familiarizado com esse conhecimento, embora ainda não seja reconhecido como ciência, mas porque diversos defensores vêm sido comprovada, no mínimo, de forma estatística. A astrologia é o estudo das influências dos astros sobre nossas vidas. Esse estudo ele é milenar, tão antigo quanto a civilização. O homem sempre acreditou que o céu e seus elementos tivessem influência direta nas suas vidas. Os elementos são os signos, Sol e Lua, os chamados luminares, né? Os planetas, as casas astrológicas. Posições derivadas como a roda da fortuna, os nodos lunares e os aspectos que formam entre um elemento e outro. Todo o conjunto foi se evoluindo ao longo dos tempos, por várias civilizações, até os tempos de hoje. Por exemplo, a introdução do planeta Urano, planeta Netuno, de Plutão, e mais recentemente também do Quiron, da Lilith, que ocorreram aí no século XX. O que é o zodíaco e o que é o signo? Então, o zodíaco e os signos, então assim, é a região da abóbada celeste situada de lado a lado da eclíptica. O que é eclíptica? É o caminho descrito pelo Sol, né, no céu. Numa faixa de 9 graus de cada lado, pela qual o Sol, Lua e os planetas viajam em seus movimentos aparentes em redor da Terra, ao longo do ano terrestre. O zodíaco é um sistema geocêntrico. O plano da eclíptica tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus com o equador celeste, cruzando em dois pontos chamados equinócios. Então, por que tem 23 graus de inclinação? Então, a Terra tem o seu eixo, gira em torno do seu eixo. O seu eixo, por sua vez, ele em relação ao plano do Sol, ele é inclinado. E essa inclinação é de 23 graus e meio, tá? Então, o que é os 23 graus e meio? É a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação a perpendicular ao plano solar, ou equador solar. O plano da eclíptica tem uma inclinação aproximadamente de 3 graus com o equador celeste cruzando dois pontos chamados equinócios. Os equinócios, né, que significa que tem o mesmo tempo, são dias nos quais a duração do dia é igual à duração da noite. Então, o tempo que o Sol está passando aqui na abóbada é igual ao tempo no qual ele não está passando, que ele está por baixo da Terra, né? Do outro lado do planeta. Por baixo, do outro lado do planeta. O Sol avança cerca de 1 grau desse trajeto ao longo de um dia. Assim, o ano teria cerca de 360 graus. Dividindo esse percurso em 12 partes iguais de 30 graus cada, temos os signos do zodíaco, começando a contar os graus dessa circunferência, desse zodíaco, a partir do ponto vernal.
Os signos se apresentam conforme a tabela abaixo. Então, de 0 até 30 graus é o signo de Áries. Então, se acontece no dia 21 de março, né, o equinócio, então 21 de março, aproximadamente 20 de abril. Touro seria de 30 graus a 60. Gêmeos de 60 a 90, Câncer de 90 a 120, Leão de 120 a 150, Virgem de 150 a 180, Libra de 180 a 210, Escorpião de 210 a 240, Sagitário de 240 a 270, Capricórnio 270 a 300, Aquário 300 a 330 e Peixes de 330 a 360 graus. Ok? Os nomes dos signos foram dados a partir das constelações imediatamente atrás da região do zodíaco. Por exemplo, a constelação de Áries está entre 0 e 30 graus do zodíaco. Com o movimento de precessão da Terra, o que é o movimento de precessão da Terra? A Terra ela, tem um pequeno giro em torno, uma rotação em torno do seu eixo de rotação ainda, né? E essa pequena rotação que atrasa o movimento da Terra, então, ocorre o equinócio no tal dia, né, apontando para uma certa estrela, lá você está vendo o equinócio acontecendo. Passou 360 graus, ela não está naquele lugar ainda, já atrasou um pouquinho, atrasou 50 segundos de grau. Ah, mas aqui tem isso, né? Só 50 segundos? Mas você vai acumulando isso. Então, esse pequeno tempo vai se acumulando ao longo dos anos. Isso faz com que, a cada 2.160 anos, 2.150 anos, já esteja rodando um signo para trás. Então, a hora que aconteceu o equinócio de Áries, que deveria ser, né? Não está ali no signo de Áries, está lá atrás, no signo de Peixes. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o signo, na verdade, na minha opinião, não tem nada a ver diretamente com a constelação atrás, né? As características do signo não têm a ver com as características da constelação propriamente dita. Porque senão, quem nasceu em Áries há 2.160 anos atrás seria de touro, seria de peixe, seria de touro. Então não tem muito sentido, né? Não é que não tem muito sentido. Então não tem muita precisão nisso. Bom, aí eu digo o seguinte. Por isso eu digo, né? Áries tem a ver com os 30 graus iniciais do zodíaco. Então, a partir do momento que houve o equinócio, começa a se contar 30 graus. Esquece o que está lá atrás, lá no fundo do céu. Não é isso que está importando. O que importa é os 30 graus iniciais desse movimento. Aí a gente tem, então, vai fazer com que aproxime, se eu fazer essa análise para o signo, então, como eu havia dito, a quantidade de graus para cada signo, então a gente tem que essa inclinação entre o plano de órbita da Terra com o plano do Sol, a gente vai ter essa diferença, né? Então, de acordo com essas inclinações, nós vamos ter uma recepção do meio astrológico que está emanando aqui no nosso sistema, um pouquinho diferente. E é isso que seria, então, na verdade, a influência do signo. Por exemplo, então a gente pegar a influência de Júpiter sobre a Terra no momento em que a Terra está no signo de Áries, vai de 0 a 30 graus. Ele tem lá a sua influência. Quando a Terra estiver passando no signo de Touro, significa que ela vai estar de 30 a 60 graus. Então o plano da órbita já vai estar diferente. Então a recepção da radiação vinda do planeta já vai ser diferente, um pouquinho diferente. É como uma luz que você começa a olhar ela em plano que vai se inclinando, né?
Pode enxergar cada vez menos, pode enxergar muito. Depende de como está o plano. E aí, portanto, a recepção das radiações daquele astro que está chegando na Terra vai ter uma outra interpretação. Veremos a seguir um pouquinho da física na área da astronomia. Os principais movimentos da Terra são rotação, revolução ou translação, que é a mesma coisa, a precessão e a nutação. O movimento de rotação é inerente em praticamente todos os corpos do espaço. Todos os corpos no espaço estão rodando em torno de si mesmo. Ele se dá em torno do seu eixo de gravidade. Então, o eixo de gravidade do planeta. O da Terra tem o sentido orientado do oeste para leste. Então, a gente vê os objetos do céu indo de leste para oeste. Por quê? Porque a Terra gira de oeste para leste. Então, a gente está girando para lá, a gente está vendo as coisas virem no sentido oposto. Esse movimento nos dá a impressão que todo no espaço gira em torno da Terra, indo de leste para oeste, razão do surgimento da teoria geocêntrica. Como o planeta Terra é um referencial inercial no qual estamos inseridos, nós não percebemos os seus movimentos e temos a impressão de estarmos parados. Mas, com todos os corpos celestes aparentemente giram no mesmo sentido, é de se esperar que alguma coisa esteja errada nessa impressão. De fato, a rotação nos dá essa impressão. Esse movimento de rotação faz com que o Sol nos apareça durante cerca de metade do tempo e na outra metade esteja oculto, criando como efeito o fenômeno dos dias e das noites. O eixo da Terra não é vertical em relação ao plano da órbita, ele tem uma inclinação com a vertical de 23,5 graus. E isso nos dá o fenômeno das estações conforme a quantidade de energia solar que incide sobre a sua superfície. O segundo movimento é o de revolução em torno do Sol, ou de translação, que seu nome lhe for mais familiar. Nesse movimento, ao longo de sua órbita, que é elíptica, e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, temos dois pontos em especial, o afélio em julho, que é o ponto mais distante da Terra e o Sol, e o periélio, em janeiro, que é o ponto mais próximo que estamos do Sol. Associado com a inclinação da Terra, tem-se as estações do ano. Quando o hemisfério norte está inclinado para o Sol, é verão naquele hemisfério e inverno no hemisfério sul. O Polo Norte recebe luz e tem dias de 6 meses de duração. Quando é o hemisfério sul que está voltado para o Sol, então é verão então é verão aqui e inverno no hemisfério norte. É o Polo Sul que está recebendo luz e que tem dia de 6 meses de duração. Note que os 6 meses seguintes serão de noite. Nesses movimentos fazem com que a Terra seja mais achatada nos polos e mais longa no seu diâmetro, que cruza o Equador. Isso altera a intensidade da força gravitacional exercida pelo Sol ao longo da superfície da Terra, e que provoca um movimento igual ao de um peão, que chamamos por precessão. O eixo de rotação da Terra descreve então um círculo em torno da vertical. A presença da Lua, tão próxima à Terra, contribui para dar uma oscilação nessa precessão. E o círculo de verdade descreve uma onda na sua borda. Então, ao invés de ele girar em um círculo perfeito, é uma ondazinha, né? É uma ondazinha no círculo. E esse movimento é o de nutação. Veremos agora por um ponto de vista astrológico e não simplesmente astronômico.
Quando a Terra está em uma posição na qual a quantidade de luz recebida pelos hemisférios é a mesma, o dia e a noite têm o mesmo período. Esse dia é chamado equinócio. Há 2 equinócios, então: o ponto Áries, no qual no hemisfério sul começa o outono e no norte a primavera, e o ponto Libra, no qual o hemisfério sul começa a primavera e no norte o outono. Todos os demais planetas contribuem com menor intensidade no movimento da Terra, pois na imensidão do espaço, onde houver matéria, haverá um campo gravitacional e suas interações são inevitáveis. Os movimentos aparentes do Sol e dos planetas é percebido com relação ao espaço observado atrás deles. Lá onde uma imensidão de estrelas forma as constelações. As constelações, porém, são agrupamentos que dependem apenas da nossa observação daqui da Terra. As estrelas que as compõem não têm nada a ver uma com a outra, na maioria, né? E o caminho percorrido pelos astros do nosso sistema solar é limitado a um disco que chamamos por zodíaco. Dividimos este zodíaco a partir do equinócio em 12 grupos de 30 graus e chamamos cada um deles por signo, né? De Áries até Peixes. Quando então voltamos a Áries. Cada signo apresenta uma constelação no fundo que deu origem ao seu nome. As efemérides astrológicas nos mostram que o equinócio de março ocorre em Áries. Mas o que se sabe desde a antiguidade é que há um tempo retrocesso, né, um atraso no movimento da Terra devido ao movimento de precessão. Por quê, né? Porque isso rouba energia do sistema, né, essa precessão. E aí, portanto, um atraso. Fazendo com que a cada 72 anos o equinócio ocorra 1 grau para trás. Então passou 50 segundos por ano, passou 72 anos, voltou 1 grau. E aí a 2130 anos voltou 30 graus. Esse período é o que chamamos por era astrológica. Multiplicando 2.160 anos pelos 12 signos, a gente vai ter 25.920 anos, o período de um ciclo completo de eras. Então tem a era de Áries, Touro, Gêmeos, tal. Então completa 12 eras, então você tem um ciclo total das eras, 25.920 anos, o grande ciclo. Segue aqui algumas interpretações das influências das eras astrológicas na civilização humana. Bom, na era de Leão, um ponto marcante de 10 a 8 mil anos atrás, mais ou menos, o ponto marcante da era de Leão foi provavelmente a descoberta da utilização intensa do fogo com o que veio transmutar a vida para a capacidade de cozer alimentos e, portanto, de se obter uma maior e melhor qualidade nos seus nutrientes, bem como de aumentar consideravelmente o poder sobre as demais criaturas e sobre o meio ambiente em que viviam. Bom, o domínio, né, propriamente dito, sobre o fogo, né, não a descoberta do fogo que foi lá no milhões de anos, né, mas aqui quando o homem começa a utilizar o fogo realmente para dominar criaturas, para você melhorar a sua comida, para você produzir a iluminação dos seus abrigos, né? E também aqui eu posso acrescentar, como eu falei no outro vídeo, que o homem domina, né, o cão. Então ele cria um aliado para ele, que na verdade é um súbito, né? Um cão que vai ajudá-lo nas caças e vai ajudá-lo também na sua proteção, que foi o grande aliado do homem, a domesticação do lobo. Na era de Câncer, 8.000, 6.000 mais ou menos atrás, foi a época onde começaram a se usar, ou melhor, né, descobrir mesmo aí a agricultura, e com isso fazendo uso das águas dos rios e fixando em suas margens. Daí criando as primeiras civilizações, suas constituições e estruturando as grandes famílias, os clãs, né? Já em Gêmeos, de 6 a 4.000, o homem caracterizado pela elaboração de uma
comunicação efetiva de forma escrita, né? O homem começa a desenvolver o pensamento de se escrever, né? De se guardar, registrar as suas memórias, a sua ciência, os seus conhecimentos, a sua vida, de uma forma geral, né? Que é o forte do signo de Gêmeos, né? O homem capaz de criar sociedades, fazer uniões, relações, ler, escrever, aprender. Então, o signo de Gêmeos foi um grande boom para isso aí, né? O signo de Gêmeos, ou seja, na era de Gêmeos, um grande boom para isso. Então, o signo de Gêmeos representado por dois pilares que representam a bestialidade e a civilidade que o homem pôde alcançar. Já na era de Touro, 4.000, 2.000 anos, um grande avanço no desenvolvimento da arte, nas construções, nas edificações, na magia das crenças, um aprimoramento nos costumes sociais, expansão das civilizações, né, dos templos, das construções mais belas, mais edificadas, né, com a solidez do signo de Touro, com a arte do signo de Touro, né? A agricultura cresceu muito, os povos do Nilo então tiveram uma grande expansão, um grande conhecimento da agricultura, um desenvolvimento, um boom, né, no tipo de alimento que o homem passou a cultivar e também, de certa forma, não só a guardar, poupar, como também mercantilizar com mais eficiência, né? Então foi a época marcada aí pelo signo de Touro. Também não pode esquecer da era que o homem começa a utilizar o bronze, né, principalmente como um artefato para fazer os seus instrumentos. Então, à medida que ele mistura o cobre com o estanho, consegue fundir uma coisa e outra, criar o bronze, ele cria um material mais resistente, um material de boa qualidade para fazer tanto instrumentos de trabalho, né, como também fazer instrumentos de guerra, né, escudo, lanças e tudo mais, portas de touro, de bronze. Aí vem a era de Áries, né, então de 2000 a era cristã. Então simboliza o nascimento, o início, o despertar de uma nova realidade, é a prepotência, a impulsividade, a independência. Áries é o signo da guerra, das conquistas, do poder pessoal, dos reis, faraós, das civilizações ligadas à terra. Começou lá no Touro. Elas começam a declinar, né? Entre elas o Egito. Houve o desenvolvimento de grandes centros de comércio e metalurgia do ferro. Tornou-se comum ferro como metal de Marte, né, planeta regente de Áries. Ele vai surgir aí, portanto, começa a fundição do ferro. Não é que o ferro vai surgir, o homem vai descobrir, né, e aprender a trabalhar com ele. E aí o romano, né, principalmente, vai se utilizar e fazer armas de ferro ou de aço, né, fundir o ferro em aço, com carbono, carvão, né, e portanto fazer o aço. Enfim, né, começa-se uma era de conquista, né, e onde a gente sabe que Roma foi a grande conquistadora. Como a gente também vê, Roma vai ser então, né, aqui surge Roma, mas ela vai ser então o protótipo de toda a civilização até hoje, né? Bom, aí a gente entra do ano 1 ao ano 2000, o signo de peixes que contém em si a dualidade, o peixe espiritualizado e mártir e o peixe que foge da realidade. Na era de peixes aprisionou-se o homem em um rígido sistema hierárquico e social. O ter tem mais valor do que o ser, do qual ele não conseguiu se libertar. É o peixinho que está voltado para baixo. Este aprisionamento foi a causa de muitas lutas religiosas e de
e que se observam ainda nesta era. Por ser um signo de água, a era de peixes estimulou conquistas e descobrimentos marítimos. Bom, neste período, né, de 1, né, do ano 1 até 2100 e tarará, no final dessa época aqui, nossa era, é a era regida pelo desenvolvimento da espiritualidade. Então é o peixinho voltado para cima. Então, o homem tem que começar a sair da materialidade e se voltar para a espiritualidade. E aí nós temos um grande mestre, né? Que na verdade ele veio trazendo o que outros tantos já foram aparecendo em eras anteriores. Mas é nele que a coisa realmente toma as dimensões que tomaram. Esse mestre é Jesus, tentando ensinar, mostrar que o peixe tem que inverter, né, do peixe material para o peixe espiritual. Né? Ele é o mentor dessa era. Eu fiz aqui uma reflexão sobre a era de Aquário. A era de Aquário, de 2000 a 4000 depois de Cristo, todos discutem se essa era de Aquário já começou ou quando vai começar. Alguns creem que já estamos nela, outros que ela ainda está por vir. Mas o que realmente importa são as transformações que vêm ocorrendo pelo mundo, como a unificação das nações europeias. Nasci em peixes com ascendente em Aquário e sou, por definição própria, um uraniano de peixes. Quando o planeta Urano entrar no signo de Aquário, em meados do ano 2000, estaremos diante da síntese de toda a era de Aquário, creio eu. A humanidade passará por grandes modificações. As moedas serão substituídas por uma moeda padrão, que será conseguida por méritos, trabalho realmente compensado, onde cada indivíduo prestará suas contribuições à sociedade, e de acordo com uma capacidade, com a sua capacidade e sua vocação. Pois haverá oportunidades para todos. As religiões serão substituídas pela coerência da astrologia e as pessoas seguirão os ensinamentos de Cristo ou Buda ou Krishna, né? Sem se prender a cultos ou cerimônias, pois eles não serão vistos como deuses, mas sim como mestres a serem seguidos. Tudo o que for lógico deverá permanecer, e o que é ilógico sucumbe com a sua incoerência. O casamento será um contrato onde um casal assinará a partilha e a responsabilidade de criar e educar pelo menos um filho. Por determinado tempo, seja legítimo ou mesmo adotivo, e nada mais. Na era de Aquário, a religião será ciência. A ciência será pura filosofia de vida. E a filosofia será lei. E todo homem será mestre, ainda que pareça ser criança. Outra marca da transição da era de peixes para a era de Aquário é a configuração de Urano, passando por peixes, enquanto Netuno passa por Aquário, numa troca de domínios, na qual a razão se espiritualiza, enquanto que o sentimento vai se racionalizando. Essa discussão sobre a era de Aquário acima foi enviada por mim à revista Planeta em fevereiro de 1989 e foi publicada no mês de outubro daquele ano. Por isso, remonta a um tempo passado. Conforme a minha própria interpretação, os signos são, na verdade, um conjunto de 30 graus de circunferência do zodíaco que começa no ponto vernal, que sendo
Cíclica termina no mesmo ponto, ou seja, 360 graus, que é igual a zero. Costuma-se dividir os signos em decanatos que correspondem a 10 graus do signo. Por exemplo, de 0 a 10 graus estaremos no primeiro decanato de Áries. De 250 graus a 260 graus estaremos no segundo decanato de Sagitário. Isso marca que nos segundos decanatos de cada signo deveremos encontrar mais evidenciadas as características desse signo referido. Já no primeiro e terceiro decanatos, haverá sempre uma pequena mescla com o signo vizinho. Número de graus ou signo, não importa. Vou passar aqui algumas das características correspondentes a cada um deles, aceitas pela totalidade dos astrólogos do mundo. Então, Áries, impulso, energia, vontade, entusiasmo, ardor, ação, dedicação. Touro, paciência, perseverança, estabilidade, materialidade, fertilidade, teimosia. 3. Gêmeos, adaptabilidade, dualidade, mobilidade, flexibilidade, mudanças, comunicação. 4. Câncer, imaginação, sentimento, família, passado, emotividade, relacionamento. 5. Leão, criação, glória, dominação, idealização, orgulho. 6. Virgem, método, análise, trabalho, devotamento, engenho, pudor. 7. Libra, justiça, julgamento, harmonia, conciliação, indecisão, paz, associação. 8. Escorpião, poderes ocultos, segredos, agressividade, sexualidade, desejo. 9. Sagitário, viagens, filosofia, religião, ideal, supremacia. 10. Capricórnio, seriedade, austeridade, realização, trabalho, ambição, paciência, exatidão, retidão. 11. Aquário, futurismo, relações sociais, amizade, invenção, altruísmo, independência, originalidade. 12. Peixes, vulnerabilidade, sacrifício, arte, individualismo, maleabilidade, sensibilidade. Essas características e muito mais se associam a cada signo, também estão associadas às casas astrológicas correspondentes a cada signo. Os signos estão também classificados conforme a relação que se tem com as estações do ano, sendo chamados por signos cardinais aqueles que correspondem aos inícios das estações. Para o hemisfério sul, temos Áries no outono, Câncer no inverno, Libra na primavera, Capricórnio no verão. Signos fixos, aqueles que correspondem ao meio das estações. Touro no outono, Leão no inverno, Escorpião na primavera, Aquário no verão. Signos mutáveis, aqueles que correspondem ao final das estações e que carregam todas as qualidades desta mudança para a próxima estação. Gêmeos no outono, Virgem no inverno, Sagitário na primavera, Peixes no verão. Dessa forma, o zodíaco divide os signos em 3 grupos. Há também outra forma de dividi-los partindo da ideia dos elementos fogo, terra, ar e água. Exatamente nessa sequência, alterando suas polarizações entre quente, fria, seca e úmida. Fogo. Princípio quente e seco, Áries, Leão, Sagitário. Terra, princípio frio, seco. Touro, Virgem, Capricórnio. Ar, princípio quente e úmido, Gêmeos, Libra, Aquário. Água, princípio frio e úmido, Câncer, Escorpião e Peixes. Cada planeta ou luminar tem suas características próprias e exerce sua influência no mapa astral e que, de acordo com o signo onde estejam localizados ou ocupando, essas características podem ser estimuladas ou atenuadas. Assim, cada planeta terá uma região do zodíaco onde ele domina, chamada domicílio, na qual tem total afinidade com o signo ocupado. E suas características se harmonizam, e sua influência é grande. Na região diretamente oposta haverá o seu exílio, ou seja, ele não terá a mesma influência. Na verdade, o signo irá polarizar suas características no oposto. Por exemplo,
Seu Sol em Leão, seu domicílio, irradia força ao ego, ao egocentrismo, ao comando de multidões. Por outro lado, em Aquário, seu exílio, ele impulsiona o altruísmo, a independência, a rebeldia em relação ao comando. Em outra região do zodíaco, o astro encontra sua exaltação, ou seja, um signo no qual suas características são intensificadas. Por exemplo, Marte, planeta de energia e impulsão, tem sua exaltação em Capricórnio, que canaliza e intensifica essa energia para um propósito bem definido, bem organizado. Em contrapartida, há uma região no qual o astro tem suas características atenuadas ou anuladas, de forma a se tornar inexpressível. Essa região é chamada queda. O Sol está em queda justamente em Libra, ou seja, a pessoa nascida no Sol em Libra passa a vida toda buscando por um equilíbrio para si própria, na tentativa de se harmonizar com tudo e com todos. Dificilmente buscam impor a sua opinião, mesmo por a imposição da sua personalidade, que é típica da influência do Sol. Não se manifesta no signo do Libra. A menos que outros fatores possam atenuar, como a Lua em Leão ou Júpiter em Sagitário, essas pessoas preferem passar a vida no anonimato. Chamamos por dignidades e debilidades dos planetas ou astros aos signos de domicílio, exaltação, exílio e queda. Como disse antes, no mapa astrológico, o signo intensifica ou atenua as características do astro. Mas quando estudamos um mapa, devemos levar em consideração a casa que o planeta ocupa, que se torna muito mais significativa, já que o movimento de alguns astros é extremamente lento. Urano, cerca de 8 anos em cada signo, Netuno, 13 anos e meio, e Plutão, 20 anos. Esses planetas lentos têm outras interpretações mais importantes quanto à sua influência, seja no coletivo ou nas etapas de suas vidas. Os aspectos, outro elemento importante dentro da astrologia, é o aspecto que se forma entre dois ou mais astros. O aspecto pode ser harmônico ou desarmônico conforme o ângulo entre os astros, ou entre a cúspide, que é o grau inicial da casa, e o astro. Esse aspecto também depende da natureza de seus elementos estudados. Trígono, quadratura, conjunção, oposição. Os aspectos harmônicos são aqueles formados por um ângulo de 120 graus, o trígono, 60 graus o sextil, e ainda acrescentamos o semicêstio, 30 graus, e o quincúncio, 150 graus. Os aspectos desarmônicos são aqueles formados por ângulos de 90 graus, que é a quadratura, 45 graus a semiquadratura, 135 graus a sesquiquadratura, e ainda há os aspectos variáveis de 180, que é a oposição, ou 0 graus, que é a conjunção, e o paralelo, que corresponde à declinação do astro, pois esses, embora sejam classificados como desarmônicos, por muitos astrólogos, na verdade, eles dependem muito dos astros envolvidos. Os astros por si só se harmonizam e se hostilizam, de acordo com suas afinidades ou características. As conjunções, os paralelos e mesmo as oposições variam sua influência conforme os astros. No estudo de um mapa astrológico, diferente de análises gerais por aspectos que os astros formam para um determinado signo, que é o que se lê nos horóscopos diários, semanais, mensais e até previsões para o ano todo, no mapa personalizado analisam-se os aspectos planetários com base no momento natal e em projeção para um futuro conforme os astros se movem. Faz-se uma leitura interpretativa de um mapa natal com um mapa progredido, que é composto pela configuração noutra data futura, analisando seus aspectos entre os astros nesse e naquele mapa. As casas astrais são 12 e sempre começam a partir do ascendente. Assim, a representação tem a linha ASDS,
que é o ascendente e descendente, ladeada da esquerda para a direita, e as casas são marcadas no sentido anti-horário, de cima para baixo. Traça-se uma linha MC, que é o meio-céu, para FC, que é o fundo do céu, que geralmente é posta inclinada devido à inclinação entre a eclíptica com o círculo da esfera celeste, que passa pelos polos, e a vertical do lugar de nascimento. E isso faz com que as casas sejam ligeiramente desiguais, e o movimento do Sol através delas é mais bem representado. Vamos a mais uma reflexão do passado. Reflexão 5. Ciência e astrologia. Segundo a matéria, a ciência começa a explicar a astrologia, representada na edição de março de 90 da revista Planeta. Vemos que alguns astrônomos estão se interessando pela astrologia. Mas qual dos astrônomos não sabe seu signo? Então, por que ignorar a astrologia e não estudá-la? Será que camponeses e índios que usam as fases da lua para orientar suas vidas são mais cultos do que os astrônomos? Obviamente que não, mas também não são mais ignorantes. Não há nada de novo na teoria de Percy Seymour, pois todo astrólogo fala de campos magnéticos. O que falta, sim, é matematizar tudo isso. Eu penso e imagino que seja assim. Toda radiação eletromagnética, luminosa, onda de rádio, micro-ondas, etc., parte do Sol para o sistema solar. É captada e modificada pelos astros, que a refletem de volta para dentro do sistema solar, como incidências numéricas, com incidências numéricas e geométricas em todo o ponto do sistema, e em especial para nós aqui na Terra. A influência, então, está ligada a uma equação onde entram velocidade das ondas, distâncias percorridas, quantidade de onda ou massa, etc., tal como o brilho de Júpiter nessas noites, que é a luz captada do Sol e refletida até nós. Vemos então a luz solar modificada pelo astro em determinada quantidade de tempo. É por aí que se deve começar a calcular matematicamente a influência dos astros e se criar hipóteses e teorias astronômicas, pois lembramos que o universo é, acima de tudo, lógico. Então, aqui eu fiz a discussão, né, de um texto que havia sido escrito por Percy Seymour, e falar que a astrologia estava começando a ser estudada por alguns astrônomos, tal. Mas se não tiver um conceito, uma busca, né, por isso que eu acabei de falar, eu acho que fica inútil, né, como se provou com o tempo, né. Isso aqui foi no ano de 90, nós estamos em 2025, então veja aí, são 35 anos, né, que isso aconteceu. Não tivemos nenhum avanço aí, porque o que precisam os astrônomos fazer é conseguir mensurar essas radiações de cada planeta que chegam até nós, ver como elas se modificam ao longo do ano, e aí então passar esses dados para começarmos a ver o quanto isso vai influenciar na nossa aura, nosso campo, né? Para podermos começar a entender de forma um pouco mais científica a astrologia. Tá? Bom, gente, então isso aqui foi o nosso capítulo 9, foi bastante extenso. Eu espero que você tenha paciência para estudá-lo, né? Assim que você acabar aqui de ver esse vídeo, volta aí, faz algumas anotações, né? Agora, se você já conhece do assunto, já entende do assunto, beleza, né? Faça bom uso dele, tá bom? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo,
Vamos levar esses assuntos a mais pessoas, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.